Oi, eu não tenho criatividade pra fazer vídeo, então tô fazendo um vídeo meu desenhando enquanto falo qualquer coisa que vem na minha cabeça. Começando. Acho bom falar como eu desenhei, tipo, como veio essa vontade de desenhar. Você acha que é uma boa ideia? Bem, eu sempre desenhei na minha vida, desde quando eu tinha 4 anos, eu acho. Só que só fui começar a fazer de fato desenhos como personagens originais, histórias em quadrinhos, com personagens que eu vi na TV, como por exemplo as meninas superpoderosas. Eu também era muito fã de meninas superpoderosas. Eu comecei isso em 2016, quando eu tinha 7 anos. Eu desenhava um computador do meu pai e às vezes um computador do meu avô, que eu usava pra fazer negócio de trabalho. Do nada ele abre o Paint assim, nossa, tem um bonequinho aqui estranho assim, não tem pescoço. E assim fui começando, né? Eu, na pandemia, como não tinha nada pra fazer, que você ficava em casa toda hora, não podia fazer porra nenhuma. Eu comecei a assistir vídeos mais técnicos de desenho, tipo, vídeos que falavam sobre estrutura, anatomia, composição, coloração, essas coisas. E como vocês podem ver, eu tô desenhando Jax. Ah, por que tá dizendo Jax? Logo vocês vão saber. Mas um spoiler. Tem um edit de TikTok que eu tô postando muito no meu Blue Sky. Inclusive, me sigam. Que. Sério, eu me viciei. E eu pensei, pô, eu preciso fazer algo sobre esse tipo. Então, vai estar relacionado ao áudio daquele vídeo. E também um pouco a ideia. Eu acho que vai demorar um pouco pra terminar. Porque é muita coisa que eu tenho que desenhar ainda. Ainda não terminei tudo. Isso daqui seria, tipo, quase a metade do negócio. Ainda tenho muito pra fazer. E tá. Como eu lidei com meus desenhos, né? Porque conforme você vai praticando os desenhos, né? Vai praticando a arte, você vai melhorando em tudo. Desde coloração até fazer um olho. Você melhora tudo no seu desenho com a prática. E no começo eu não tinha muita percepção, até porque eu não acompanhava esses canais, eu não acompanhava pessoas que desenhavam. Então, pra mim, aquilo que eu fazia era uma obra-prima, era o máximo. Só que aí eu comecei a ver outras pessoas que também desenhavam e eu comecei a pensar, porra, isso daqui tá uma merda. Caralho, como quem consegue fazer isso? E meio que fui me decepcionando, né? Isso é um processo que todo artista passa uma vez na vida, de se comparar a artistas mais experientes, de olhar para sua arte e seu amiguinho também desenha a mesma coisa. Aí você pensa, poxa, a arte dele é melhor do que a minha, eu não nasci para isso, eu não tenho dom, etc, etc. E eu vou falando pra você, você não pode se comparar com alguém que desenha há mais tempo. Essas pessoas que eu via nos vídeos e até mesmo no Instagram, há muito tempo atrás, quando eu tinha, elas já desenhavam muito mais tempo do que eu. Pra vocês terem noção, em 2021, tinha uma garota da minha sala que ela também desenhava e todo mundo, repito, todo mundo, até os professores, elogiavam os desenhos dela. E, tipo, realmente, ela desenha muito bem. Só que eu não levei em consideração de que, sei lá, ela fazia uma escola de desenho e também ela desenhava, acho que há 5 ou 6 anos. Tipo, de forma técnica. Enquanto eu só comecei a estudar desenho de fato há 3 semanas. Então, gente, relevem. Eu tinha 12 anos na época. Relevem. Então, você não pode se comparar com essas pessoas porque elas provavelmente desenham muito mais tempo do que você. Elas, no começo, também desenhavam. Tipo, não desenhavam, nossa, que desenho bonito, caralho, oh meu Deus, Leonardo da Vinci. Não era isso, era parecido com desenhos de iniciante mesmo. E
o fato é que você não pode desistir por isso. Você não pode deixar o seu desejo de desenhar de lado só porque, agora eu não consigo fazer um desenho mega estruturado. Eu não consigo fazer o que eu penso. O que eu penso é lindo, maravilhoso, é muito legal, mas quando eu coloco no papel ou no digital, como eu tô desenhando aqui, é terrível. Então, tipo, você não pode fazer isso. Isso vai fazer com que você tenha uma visão limitada. Então, pratique, tá? Pratique, não importa o que aconteça, pratique, porque a prática leva à perfeição. Já dizia esse ditado. E tá, o que eu vou falar agora são princípios técnicos do desenho que você pode ou não quebrar. Como assim? Em uma cena, por exemplo, você tá fazendo uma cena tensa, né? Uma cena de terror. Geralmente, os atores colocam uma... Atores não, desculpa. Os produtores colocam uma cor mais escura, né? Pra fazer um mistério, assim. Cores mais frias. Que o que seria cores frias? Seria o roxo, só que mais pro escuro. O azul, ciano. E se não me engano, o verde também entra como cor escura. Só que o verde escuro, né? Não o verde normal. E eu perdi a cor que eu tava pintando Jax. Pronto. Mas depende. O seu terror não precisa ser visual. Você pode dar um desconforto pela ação das pessoas. Por exemplo, Midsommar. Midsommar é um filme que eu gosto. Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. Por quê? Porque tem muitas camadas. Se você ficar reassistindo o filme e prestar atenção em cenário, por exemplo, você consegue ver que tem muito detalhe que conta a história, detalhes que fazem referência a algo que aconteceu. Eles colocaram o pensamento da protagonista, que eu não vou lembrar o nome agora, lá. Por exemplo, tem uma cena que estão andando meio que num bosque, assim, né? E se você prestar atenção no arbusto, tem o rosto da irmã dela que se... pra o YouTube não me matar. E, tipo, esse detalhe você só percebe quando assiste pela segunda vez. Porque você tem entretido aquilo que tá acontecendo. Você nunca vai pegar easter egg se você assistir só uma vez. E se pegar, é um easter egg que tá muito na cara. Tipo, tá óbvio. A câmera mostra assim, na sua fuça. Pá, tome. Mas realmente easter eggs não aparecem assim. Você tem que reassistir pra ver. E, tipo, nesse filme... O horror, ele é mais psicológico, tipo, ele não é literal como filmes de slashers, por exemplo, que é Sexta-feira 13, Halloween, enfim. Aí, como isso é feito? As pessoas lá são extremamente caridosas, né? São muito... Tipo, você chega lá, tem uma vibe assim... Uma cor... Não, tô brincando. Tem uma vibe meio paz e amor, sabe? E, tipo, você não vê uma pessoa mas tão receptiva assim. Não importa em que lugar do mundo você veja, você não vai ver uma pessoa que se veste toda de branco, tipo, todo mundo daquela aldeia, né, que tem uma religião própria, usa branco, todo mundo lá sempre tá sorrindo, repito, sempre está sorrindo. Eles falam muito devagar, tipo, uma calma extrema, eles falam muito devagar, mais devagar do que eu tô falando agora. E você vê lá que eles fazem conjunto. Tipo, tem uma cena em que a protagonista, ela vê o marido dela traindo ela, e ela começa a chorar. E as pessoas, as mulheres que estão perto dela, que vêm a chorar, começam a chorar junto também. E, tipo, fica um barulho muito alto. Você vê aquilo e pensa, que porra é essa? Então, tipo, o seu terror não precisa ser literal. Todas as cenas de Midsommar, elas são um negócio mais vivo. Elas usam cores quentes, que são vermelho, amarelo, rosa e laranja. Eu errei, eu sou daltônica. Amarelo e laranja. Então, o que isso significa?
Quando você usa essas cores quentes, significa algo mais animado. Por exemplo, se você for assistir um filme que tem uma cena de casamento, ou até mesmo algum anime, assim, você vai ver que tem cores quentes. O céu, ele é clarinho, ele é azul claro. As roupas são claras, não são escuras, vibe gótico. E assim por diante. Então dá um sentimento de conforto. Eles usam isso para justamente mostrar que aquilo se paga de uma coisa, mas por trás tem um negócio muito estranho. Tipo, tem uma morte. Eu não vou dar muito spoiler, mas tem uma morte que o cara, ele é pendurado com os pulmões pra fora. É muito bom, muito bom. Eu achei essa cena absurda de cinema. Mas enfim. Então, isso é uma regra, né? Foi uma regra, entre aspas, muitas aspas, da arte que foi quebrada. Eles conseguiram criar um sentimento de tensão por meio do vale da dicção, por meio do vale da estranheza. O que seria o vale da estranheza? É você pegar algo que é conhecido e meio que distorcer ele pra fazer com que fique algo incomum. Tipo, uma pessoa sorrindo. Uma pessoa sorrindo é normal, né? Todo mundo sorri, eu acho. Mas é normal você ver uma pessoa sorrindo. Ah, tá sorrindo, que legal. Só que se uma pessoa sorrir por muito tempo, como é o caso desse filme, muitas vezes, e também no caso do filme Sorria, começa a ficar estranho. Tipo, uma pessoa fica sorrindo por 10 segundos direto olhando pra você. Você vai se sentir estranho, você vai ficar assustado, porque aquilo não é comum. Você não vê todo dia, não é algo do seu cotidiano. Então esse é o vale da estranheza. Você pegar algo e distorcer para que aquilo fique estranho quando você vê. É muito usado em artes de terror também. Sabe aqueles bichos que é super desproporcional, que o braço vai lá na puta que pariu, a cabeça é pititica, a boca é escancarada. Então, é porque eles estão usando isso. E funciona. Por isso que eles usam. Então você pode quebrar sim algumas regras da arte. O que eu vou falar agora não é algo que você precisa seguir, porque nossa, se você não seguir, você vai estar estragando tudo. Não. Anatomia, por exemplo. Anatomia, você precisa saber para você deixar o seu desenho mais certinho, entre aspas, né? Vamos dizer assim, para não ficar algo estranho. Como, por exemplo, uma pessoa que tem. Eita, pintei errado. Uma pessoa que tem uma boca grande e os olhos pititicos. Fica até engraçado, né? Se você for ver assim, parece até uma sátira. Então a anatomia era importante para você fazer isso, só que também seria importante para esse vale da estranheza. Pra você saber distorcer algo sem que aquele algo fique engraçado ou ridículo. Porque dependendo também da distorção, pode ficar algo engraçado. Não sei explicar, mas por exemplo, imagine uma cena de comédia. Onde o. Ai, cara. Pô, eu sou ruim com o nome de ator. Mas tipo. Não sei. Enfim, imagine uma cena. Imagine uma cena de comédia. Onde o cara lá, ele faz um rosto. Como posso dizer? Faz uma careta, isso. E faz uma careta e você morre de rir porque a careta foi muito boa. Isso, de certa forma, é uma distorção do rosto. Ele tá distorcendo. Não é algo que você costuma ver. Uma pessoa com o olho esbugalhado e a boca muito aberta assim. Tipo, tomou um susto. Mas a distorção que ele faz deixa com que aquela cena fique engraçada. Por quê? Porque é muito exagerado. Tudo que é exagerado pode ficar engraçado. Então você tem que saber monitorar essa distorção que você faz. Enfim. Princípios do desenho que você pode aprender para melhorar. Anatomia, como disse antes. Você vê referências. Referências ajuda muito. Você vê como é feito os ossos do corpo. Caso você queira fazer um negócio mais terror. Isso pode te ajudar a fazer monstros
que, tipo, é aquele monstro que é distorcido, mas ao mesmo tempo tá anatomicamente correto. Ou também, se você quiser fazer gore. Vai saber. Cores. Cores vai ser importante pra você criar personagens, principalmente. Porque a paleta de cores, ela pode influenciar, sim, se o seu personagem ficou um cu ou se ficou bonitinho. Porque se você fazer combinação de cor errada, pode ficar meio estranho. As cores também servem para você fazer situações de cenas, como eu disse antes. Terror, geralmente é algo mais escuro, cores frias, né? Uma sombra exagerada, você não vê muito o ambiente. Ou então uma cena feliz, como um casamento. Cores quentes, tal, blá blá blá. Então é importante para cenário também. Mas como eu disse, não é uma regra. Se você pode quebrar elas para um sentido que condiz com a sua obra, né? Com o seu roteiro. Outra coisa também que é super importante você saber. Perspectiva. Perspectiva muda muito. Dá, assim, ó, dá um molho pro seu desenho. Seu desenho fica fodástico. É difícil? Sim. Tanto que eu também não sei muito usar perspectiva. Muitas pessoas não sabem usar perspectiva. Você tem que treinar muito, 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 muito pra saber. Tem que treinar muito pra saber. E aqui, por exemplo, esse desenho. Meu Deus, tirei. Ó. Olhando assim, você consegue perceber que ele tá olhando pra você e você tá olhando pra ele de baixo pra cima? Por exemplo, como se você tivesse pequeno assim, tá olhando pra ele. Então, isso é por causa da perspectiva. Eu apaguei um negócio? Puta merda, apaguei o rascunho. Mas enfim, cria a camada. Ó. Vou fazer até dessa cor aqui. Verde bem. Ó. Perspectiva como funciona no desenho. Parará, 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 parará. Tá vendo esse retângulo? Que agora virou um paralelepípedo? Essa parte aqui de cima, ela é menor do que essa parte de baixo. Ó, se você traçar uma linha, você vai ver que elas não estão no mesmo lugar. Isso daqui já vai dar um ar de perspectiva. A melhor maneira que eu vejo de você treinar isso é você observando o seu redor. Tudo. A sua visão já é em perspectiva. O nosso olhar é em perspectiva. Então, se você olhar para o lado, você provavelmente vai ver a parede da sua casa ou do lugar que você está com o risco no meio, separando duas paredes, uma parede do lado, outra parede do outro. E se você olhar pro chão, você vai perceber que o chão que tá lá, né, que tá mais perto daquela parede, ele meio que tá menor. Tipo, ele tá... ele tá menor do que o que tá mais perto de você. Então isso já é perspectiva. A perspectiva, ela pode ser bem aparente, como em artes em que você consegue ver muito bem a distorção. Ou pode ser mínimo, pode ser uma perspectiva simples, como essa que eu tô fazendo. Em que você percebe que há um ponto de visão, só que não é tão aparente. Tipo, Aí tô pensando em algo pra deixar isso mais exemplar. Peraí. Ok. Eu peço perdão pela qualidade desse negócio, porque eu pausei o vídeo da Glitch. Só que, ó, pra exemplificar. Você tá vendo que o corpo do Jax tá muito esticado? E ali em cima, onde tá o portal, tá pequeno. E a Gangle, que tá ali embaixo, também tá pequena comparado ao Jax. Isso já é profundidade, que também, que também é usado em perspectiva. E também é dali, se você puxar uma linha reta, você consegue ver a perspectiva. Tá de baixo pra cima, que nem aquele desenho lá que eu tô fazendo, só que tá mais exagerado. Você consegue ver essa perspectiva.
a cabeça do Jax, comparada da Pomni, tá mais longe. E também o corpo dele não tá reto. Por exemplo, se você se olhar no espelho, você vai ver o seu corpo reto. Tipo, ele não vai estar nem pra cima, nem pra baixo. Isso porque você tá na linha do horizonte, a perspectiva tá só em uma linha. E também tá reta, não tá em alguma direção. Aqui já tá pra cima. Então é de baixo pra cima. Enfim, só isso mesmo. Vamos voltar pro desenho. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, porque perspectiva, na minha opinião, é difícil de explicar. Você tem que observar para entender mesmo, você tem que olhar ao seu redor para entender. E também você tem que entender os pontos de fuga. Os pontos de fuga é o que vai criar a perspectiva. Então, por exemplo, aqui. Vamos voltar pro verde. Ó. O meu ponto de fuga vai ser aqui na orelha dele. Tá vendo? Porra. Aqui vai ser aqui na orelha dele. Por quê? Porque daqui é lá onde é o ponto mais pequeno, digamos assim. A orelha dele comparada aqui embaixo, ela tá pequena. Por quê? Por causa da perspectiva. E ali é o ponto de fuga. Então, tudo que estiver perto desse ponto vai ser menor do que tudo que estiver aqui na base. E aí, isso aí é só um ponto de fuga. Pode ser 2 pontos de fuga, que é o exemplo da sua parede. Aí o objeto que tivesse aqui ia ficar assim, ó. Ficar mais ou menos assim, tá vendo? 2 pontos de fuga. E assim vai. Pode ter inúmeros pontos de fuga. O máximo que eu já vi alguém desenhar foi 6 pontos de fuga. Sério, perspectiva muito foda. Deixa seu desenho fodástico. E agora aquilo que eu falei sobre profundidade. A profundidade vai estar relacionada diretamente com composição. Também é um assunto que você só aprende praticando, mas a teoria é mais fácil do que a da perspectiva. É você basicamente deixar algo em destaque. Por exemplo, aqui tá o Jack, certo? Se eu fizer, por exemplo, aqui atrás, eu vou fazer uma porta. Só um exemplo mesmo. Uma porta bem cagada. Mas bem que essa porta tá fora de perspectiva, calma. Aqui, ó. Uma porta. Aí atrás dessa porta vai estar aquele negócio de cima, sabe? Que tava lá um desenho da Glitch. Tá, 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 tá. E aqui né, as linhas da cabana do circo. Você consegue ver que se eu pegar uma escala de cinza e pintar a parte aqui de dentro, você vai notar que o Jax tá na frente dessa porta, porta entre aspas, que tá na frente dessa parte aqui de trás. Isso já é profundidade. É você fazer com que um desenho tenha relevo, entre aspas, né? Você transforma mais ainda o desenho em algo 3D. E como você pode fazer isso? Pela iluminação. O que tiver mais longe fica mais escuro, por exemplo, como exemplo de uma montanha no horizonte. Vai ter o céu, vai ter aquela montanha, um azul mais escuro. Vai ter uma casa, não, casa não, melhor ainda, vai ter árvores que vai estar
em um azul mais claro comparado à montanha. Aí sim vai ter as construções que estão mais perto de lá, que vão estar mais claras. E por fim, a parte onde você vê, que vai estar com as cores normais. Essa graduação de azul já dá profundidade. Não dá pra explicar aqui, porque afinal esse vídeo não é um vídeo teórico em si, é um vídeo só falando de experiência de desenho e coisas que eu vi. Mas resumidamente é isso, as cores vão te ajudar muito. Acho que é só isso que eu tenho que falar sobre isso, né? Não tem muito pra onde correr. Opa, deixa eu arrumar aqui. E tá, Sam. Como eu faço pra descobrir o meu estilo? Que também é algo que muita gente que tá desenhando procura saber. Eu também já quis saber disso. Você não acha seu estilo, você cria ele. Ah, como assim? Então, conforme você vai desenhando ao longo dos anos, você vai pegando algumas características, seja de coisas que você gosta, ou algo que você acha mais fácil de desenhar. Por exemplo, isso também vai entrar em gosto. Nariz, tem um nariz simples, que seria só esse risquinho aqui, ou só isso. Depende, os dois são considerados simples. E tem esse daqui que você faz uma bolinha, aí aqui você faz assim, aí você faz assim, aí você faz aquele negócio que fica no meio do nariz, aí você faz outra narina, sabe? Aí você me fala, o que parece ser mais realista? Esse daqui, esse daqui, ou esse daqui? Acredito que você vai falar esse, certo? Por quê? Porque é mais anatomicamente parecido com a realidade. E aí que vem a importância da anatomia. Você sabendo a anatomia, você consegue distorcer ela como você quiser. Claro, seguindo as proporções dela. O Jax, por exemplo, tem uma cabeça redonda. Você já viu alguém que tem cabeça redonda e não tem queixo? Não, né? Isso é uma característica dos cartoons, que são que é um estilo de desenho que distorce a anatomia para ficar fofinho, digamos assim. Então, ele não é tão realista. E isso é um gosto pessoal meu. Eu gosto de cartoon. Eu sempre gostei de fazer coisinha assim, bonitinha, fofinha. Não algo tão realista assim. Eu acho bonito? Eu acho. Eu invejo? Invejo. Só que não, mesmo assim, não tenho vontade. Por quê? Porque é um gosto meu. Eu, Sam, gosto de fazer coisas cartoons. Isso quer dizer que você vai gostar também? Não. Às vezes você gosta de fazer coisa super realista, tudo bem. Ou também você gosta de misturar os dois, que seria o semi-realista. E assim por diante. Outra dica que eu dou é você consumir aquilo que você gosta. Por exemplo, antes eu fazia uma pintura muito opaca. Tipo, ela era sem vida. Eu só graduava isso daqui, ó. Só fazia isso pra deixar mais escuro. E só. Se você notar, para eu fazer esse escuro, eu saí. Eita. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Eu saí daqui. E eu desci. Tá vendo? Eu desci. Tá parecido, né? Ó, eu desci. Por que eu fiz isso? Porque é um método de pintura que deixa sua arte mais com vida. Ela não fica parecendo algo opaco. Dá um tchan pra sua pintura. E eu gosto de pintura colorida. Então isso é outra coisa que eu notei ao meu estilo. A pintura, o jeito que você gosta de pintar, também vai influenciar no seu estilo. E não existe uma fórmula pra você
falar, ah, então se eu juntar A mais B e colocar C ao quadrado, juntar tudo, vai formar o meu estilo. Não. Você pode passar por inúmeros estilos no seu processo de desenho e dependendo do que você gosta naquele momento, o seu estilo vai ser de tal. Talvez daqui a 2 anos o seu estilo seja totalmente diferente. O seu estilo pode mudar constantemente. Por quê? Porque isso depende dos seus gostos pessoais. Isso depende do seu gosto pessoal e das suas experiências de vida. Então não é algo que eu posso dizer pra você, ah, faz isso que você encontra. Não. Se eu fizesse isso, ia ser fácil demais, né? Você vai falar, ah, faz tal coisa, sendo que essa tal coisa talvez não funcione pra você. Então a realidade é, você não encontra seu estilo, você faz ele. O que você pode fazer para ajudar nesse processo é testando. Você testa o que você gostar, você coloca, o que você não gostar, você não faz. E é isso que eu tenho pra dizer sobre estilo. E puta que pariu. Outra coisa, preste atenção no tamanho dos seus layers. Preste atenção no tamanho dos seus pincéis. Pra você não fazer cagada que eu fiz agora. Se você desenhar no digital. Ah, outra coisa que eu também acho bom falar. Ah, como assim? Como funciona a pintura digital e a pintura tradicional, que seria a pintura no papel? Tem diferença? Claro, claro que tem. Mas a diferença seria mais na forma como você desenha. Tipo, eu tô usando uma caneta digitalizadora, por isso que o negócio tá assim, né? Tá meio livre, assim, às vezes eu fico parado assim, aí depois faz. Porque eu tô usando uma caneta digitalizadora. No papel, por exemplo, você também tem esse movimento, só que você precisa usar vários lápis diferentes, isso. Tem que usar vários lápis diferentes. Aqui eu só uso um e as cores eu mudo aqui, ó. Eu mudo nessa paleta. Tem gente que fala que é mais fácil pintar no digital do que no papel, só que isso, na minha opinião, depende mais da sua experiência. Depende mais da sua experiência como artista. Porque eu já vi vários artistas que desenham com marcador, por exemplo, né? Pintam com marcador, na verdade. E as pinturas deles parecem ser de digital. Tipo, tem muito detalhe de cor, tem muita riqueza de cor. Então isso, na verdade, depende do seu material, se você for desenhar no papel. Outra diferença que também tem são as camadas. Para fazer camada, é muito mais fácil fazer no digital do que no papel. Por quê? Porque no papel, se você quer pintar de outra cor, por exemplo, ou passar uma cor diferente, ou você precisa misturar cores ao mesmo tempo, e aí você faz, ou você tem que esperar muito tempo para uma camada secar. Por exemplo, no caso da aquarela, você tem que esperar aquela camada secar para pintar em cima, porque senão você mancha tudo. Já no digital você não tem esse problema. Eu acho que eu deixei isso aqui um pouco saturado demais. Pera aí. Aí, ó, falando nisso, vocês viram que eu apaguei aqui rapidinho? Uma vantagem do digital é que se você fizer algo que você não gostou muito, ou você errou alguma coisa, você consegue apagar com mais facilidade. Se você fizer isso no papel, lamento lhe informar. Você não tem essa facilidade de apagar no papel. Ou você refaz tudo, ou você presta muita atenção para não errar. Isso. Então é melhor desenhar no digital do que no papel. O papel não tá valendo porra nenhuma. Não foi isso que eu disse. Isso também, de novo, como eu falei, depende do que você gosta. É um gosto pessoal. Eu prefiro desenhar no digital, porque eu gosto, eu acho melhor. E também eu gosto de usar o meu pincel. Eu achei muito legal. E é isso. Não tenho muito o que dizer sobre isso também. Eu ainda não terminei esse desenho. Eu sou muito detalhista, infelizmente. Eita, esqueci de apagar aqui o fundo.
Agora que eu notei. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não vai dar tempo de eu pintar, né, de eu mostrar o processo todo de pintura do Jax. Porque tá 35 minutos de vídeo e aí ainda não terminei isso. Vai ficar muito longo. Tô com preguiça de editar muita coisa. Então só vai ficar aqui. E é isso. Beijos, beijos. Ó, coração, coração. Coração, coração. Coração pra vocês. Que fofo. Até mais.